Eu nunca vou esquecer a noite em que eu e meu irmão escapamos escondidos, depois da hora de dormir, para explorar uma casa que todos diziam ser mal assombrada no fim da rua. Sim, eu disse hora de dormir, porque eu tinha apenas 10 anos e meu irmão, Luke, tinha só 12. Assim que nossos pais nos deram boa noite, fui até o quarto dele. Pegamos 2 lanternas manuais e saímos pela janela. Ainda bem que o quarto ficava no térreo. As lanternas funcionavam apertando um gatilho sem parar, o que fazia um barulho horrível, mas eram práticas. Assim que deixamos a casa, caminhamos até o fim da rua, e em poucos minutos chegamos. Entre as crianças e adolescentes da vizinhança, a lenda era conhecida. Aquele lugar era amaldiçoado. A aparência não ajudava. Janelas quebradas, madeira podre, pintura descascada. Tudo cercado por um ar de abandono. Parecia um cenário de filme de terror barato. Entramos no quintal. Claro, foi ideia do Luke, que sempre bancava o corajoso. Eu, por dentro, só queria voltar correndo. A porta, como esperado, estava trancada. Por um instante me senti aliviado, certo de que desistiríamos, mas não. Luke agarrou uma tábua largada no chão e começou a bater contra a janela quebrada, até abrir espaço para destravá-la e erguê-la. Saltamos para dentro e ligamos as lanternas ruidosas. Logo ao entrar, percebi algo estranho. Estava sufocantemente quente lá dentro, uns 32 graus, embora fosse noite fresca de setembro, uns 24 graus. Não havia pichações nem marcas de invasão, apenas alguns móveis velhos sem valor. Parecia que éramos os primeiros a entrar pelos fundos. Subimos até o andar principal e continuamos girando as lanternas. Foi aí que ouvimos um estalo seco no assoalho bem acima. Pulamos de susto. Segurei o braço de Luke e pedi para irmos embora, mas ele riu, dizendo que era só um rangido de uma casa velha. Pedi para que parasse de usar a lanterna e ele zombou de mim, chamando-me de medroso, mas o estalo ecoou lá em cima. Meu irmão determinado começou a subir a escada e eu, sem coragem de ficar sozinho, fui atrás. No andar superior havia uma porta que dava para o quarto exatamente acima do nosso ponto inicial. Supliquei para que não abrisse. Luke, tentando se mostrar destemido, girou a maçaneta enquanto ainda acionava a lanterna barulhenta. Mas de repente parou. Notei que encostava o ouvido na porta, como se escutasse algo. Por um segundo, silêncio absoluto. Então aconteceu. Uma pancada ensurdecedora, seca do outro lado. O impacto foi tão forte que jogou Luke contra a parede e ele gritou de dor, cobrindo o ouvido. Derrubamos as lanternas e corremos desesperados pelos fundos até nossa casa. Acabei me virando para dar uma olhada para a casa sinistra e pude ver, na janela do quarto que ouvimos o estalo, 2 luzes brancas que pareciam olhos fixados em mim, envolto de uma sombra. Ao chegarmos em casa, o barulho foi tanto que acordamos nossos pais. Contamos, mas claro, não acreditaram e ainda ficamos de castigo uma semana. 2 dias depois, despertei na madrugada com um som lá fora. A luz da lanterna piscava através da persiana. Meu coração gelou quando percebi. Era o barulho da manivela sendo girada. Corri até a janela e no mesmo instante cessou. Só a escuridão. Na manhã seguinte, quase achei que tivesse sonhado. Até hoje torço para que tenha sido apenas um sonho. Mas às vezes ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. E por instantes tenho a impressão de ouvir aquele mesmo som metálico ecoando baixinho no escuro. O que mais me assusta é que nunca mais encontrei a lanterna. Ela simplesmente sumiu. Essa história me aconteceu no meu primeiro ano de universidade. Eu já tinha feito amizade com alguns colegas, mas o campus era famoso por suas histórias sombrias e supostos fantasmas. Seguranças e zeladores comentavam sobre aparições. O prédio mais antigo, que abrigava o curso de artes e design, tinha a fama mais pesada. Era o bloco assombrado. Era fim de tarde, quase 5 horas, quando uma amiga me pediu que eu a acompanhasse ao banheiro. Aproveitei para descansar os olhos, cansados da tela do projetor. Ela entrou numa cabine e fiquei esperando. Achando que demoraria, decidi voltar para a sala. Minutos depois, ela entrou apavorada, me chamando. Contou que ouvira a torneira abrir sozinha e pensara que fosse uma brincadeira minha. Mas não havia ninguém. A cabine ao lado dela estava trancada. Ao se abaixar para olhar para baixo, não viu pés, nem sapatos. Em vez disso, ouviu sussurros e um cantarolar feminino vindo de dentro. Desesperada, saiu correndo. Mais tarde, um zelador nos contou. Aquele banheiro não devia ser usado após as 5 horas, pois seria habitado pelo espírito de uma mulher. Desde então, nós calouros juramos nunca mais entrar ali, depois do horário. Não sei se tudo é verdade, mas relato exatamente como aconteceu.
Ainda hoje, quando passo em frente àquela porta, sinto um arrepio percorrer minha espinha. É como se houvesse algo lá dentro, à espreita, aguardando o próximo que ousar entrar. Ninguém comenta em voz alta, mas todos evitam aquele corredor silencioso quando o sol se põe. Com o passar do tempo, esse banheiro se tornou uma espécie de tabu no campus. Alguns diziam que a mulher que habitava ali havia sido um estudante, vítima de um acidente trágico. Outros juravam que era uma funcionária da limpeza, morta misteriosamente. Nenhuma versão era confirmada, mas todas alimentavam a lenda. O certo é que, depois de 5 horas, ninguém ousava cruzar aquela porta. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo imaginar os ecos suaves daquela voz, perdida em meio às paredes geladas. Alguns meses depois de entrar na universidade, precisei viajar para uma entrevista de estágio numa cidade vizinha. A reunião seria de manhã cedo, e o último ônibus chegava tarde. Então reservei um hotel barato, perto da estação. O lugar tinha uma fachada antiga, letreiro de neon falhando e um saguão que cheirava a carpete molhado e café requentado. A recepcionista, uma senhora magra de óculos grossos, me deu a chave metálica presa a um chaveiro pesado. Quarto 313, terceiro andar. Quando me virei para o elevador, ela acrescentou, quase num sussurro: se possível, não saia do quarto depois da meia-noite. Sorri, achando que fosse superstição, mas guardei o aviso. O elevador subiu arfando, como se cada andar fosse um esforço. No corredor, as luzes amarelas oscilavam, e a monquete tinha manchas antigas. A porta do 313 estava no fim. Ao entrar, encontrei o básico: cama estreita, criado mudo, uma poltrona velha, TV de tubo e o banheiro compacto. Tomei um banho rápido e deitei. O silêncio do quarto parecia ter peso. O relógio marcava 15 para meia-noite, quando a primeira coisa aconteceu. Foi um clique no corredor, como uma fechadura sendo testada. Outro clique, mais perto. Depois passos arrastados, compassados, que pararam diante da minha porta. O olho mágico projetava um círculo pálido no escuro. Em vez de se afastarem, veio um roçar metálico na maçaneta. Levantei, olhei pelo olho mágico, corredor vazio. Voltei para a cama. O relógio marcava 11h59. A TV ligou sozinha, exibindo uma tela cinza. O som estalava, como chuva distante. Desliguei, mas ouvi um ping no banheiro. A pia estava seca. Fechei a porta, mas o pingo continuava, agora vindo do lado de fora. Meu corpo inteiro arrepiou. Meia-noite. 3 toques leves na porta. Prendi a respiração. Mais 3 toques. Encostei o ouvido e ouvi um sussurro feminino. Você está acordado? Meu estômago afundou. Não respondi. A voz insistiu. Posso entrar? O ar ficou pesado, abafado. Tranquei o trinco e voltei para a cama. A maçaneta se mexeu lentamente. Então unhas arranharam a madeira de cima a baixo. Está tão frio aqui fora, disse a voz, agora quase dentro do quarto. Peguei o telefone e chamei a recepção. A senhora atendeu, depois de longos toques. Contei e ela respondeu apenas: não abra, não olhe. A ligação caiu. Permaneci imóvel, até que os arranhões cessaram. O silêncio era sufocante. O relógio mostrava 00:17, quando o armário ao lado da TV estalou e abriu uma fresta. Um sopro gelado escapou, trazendo um cheiro de mofo e algo doce, apodrecido. Vi um pano fino cobrindo uma abertura mal fechada. Atrás dele, um buraco no escuro onde via um murmúrio lento, num idioma que não entendi. As luzes piscaram e apagaram. A TV ligou de novo, mostrando um corredor do hotel. A câmera se aproximava do quarto 313. No mesmo instante, a maçaneta vibrou. Desliguei a TV na tomada e o quarto mergulhou no escuro. Tirei uma foto rápida com o celular. O flash revelou o interior do armário, cabide vazio e a passagem oculta. O cheiro adocicado ficou mais forte. Não tive coragem de tocar outra vez. Às 1:45, a energia voltou. O armário fechou sozinho. Passei o resto da noite acordado, esperando amanhecer. Quando desci, a recepcionista perguntou: dormiu bem? Contei o que aconteceu e ela suspirou. Uma hóspede esperava alguém que nunca chegava. Bateu em portas por anos. No inverno, adoeceu e não voltou. O 313 guarda a presença dela. Perguntei do armário e ela respondeu: antigas passagens de serviço, às vezes o passado insiste. Saí para a manhã cinzenta com a sensação de gelo nos pulmões. Olhei para o terceiro andar e a cortina do 313 mexeu sozinha. No trem, recebi uma foto nova no celular.
Mostrava o corredor do hotel, visto de baixo. No centro, minha porta. E no olho mágico, um ponto escuro. Ampliei, era um olho aberto, olhando de dentro para fora. Quando eu tinha 15 anos, passei por algo que me assombra até hoje. Estava sozinho em casa à noite. Meu quarto ficava no térreo, ao lado da sala. Jogava videogame de porta fechada, quando ouvi um som estranho. Batidas na janela da sala. Saí, abri a porta da frente, chequei os arbustos. Nada. Voltei para o jogo. Segundos depois, outra batida. Corri descalço para fora, mas não vi ninguém. Ignorei. A caminho do quarto, mais batidas. Corri até a janela, mas não havia nada do lado de fora. Então senti algo perto dos pés. Olhei para baixo e vi a sombra de uma figura sentada, imóvel, encostada à janela. Em pânico, corri para o quarto, tranquei a porta e me escondi debaixo da cama. Liguei para meu pai, contando tudo. Ele disse que eu era louco por não ter chamado a polícia. Fez isso por mim e pediu que eu não saísse. Enquanto isso, as batidas continuavam. 5 minutos depois, silêncio. 10 minutos mais tarde, a polícia chegou. Não havia sinais de invasão. Nunca mais vimos nada, mas até hoje, só de lembrar, sinto arrepios. Às vezes me pergunto se era alguém tentando entrar, ou algo que não era humano. Nos meses seguintes, passei a dormir com todas as luzes acesas, mas mesmo assim, juro que em algumas noites ainda escutava batidas suaves, como se alguém me esperasse do lado de fora. Com o tempo, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o fruto da minha imaginação, mas o medo não passou. Cada sombra projetada pela lua na parede me fazia reviver aquela noite. Até hoje, quando fecho os olhos, é como se eu ainda pudesse ver aquela silhueta parada junto à janela, imóvel, aguardando alguma chance de entrar. Eu sou o Arauto do Medo. Se você gostou, dê um like e se inscreva. E lembre-se, o medo é real.